Fala pessoal, olá, olá, espero que estejam todos bem, todas bem. Vamos começar mais uma aula aqui de estatística, vamos conversar um pouquinho agora sobre teste de hipóteses para duas amostras, tá bom? Resolver alguns exercícios, entender um pouco da lógica e aí aprimorar um pouco mais de nossos conhecimentos. Vamos lá? Bom, como vocês podem ver aqui, o grande alvo dessa aula é resolver alguns exercícios envolvendo testes de hipóteses, considerando aqui duas amostras, né? Quando a gente vai e aí confronta informações de duas amostras diferentes acerca de uma mesma medida, de um mesmo problema, né? Aí a gente vai ver um exemplo resolvendo uma questão para duas médias, outro exemplo resolvendo uma questão para duas proporções e por fim um exemplo resolvendo uma questão para duas variâncias, podendo ver assim o uso da tabela F mais uma vez, tá certo? Vamos começar. A gente já começa as nossas conversas com um exemplo derivado de outros vídeos onde tratamos intervalos de confiança. A ideia aqui é que a gente entenda que uma mesma situação ela pode trazer oportunidades de estudos, né, de diversas técnicas para um mesmo problema, ou seja, em uma problemática você pode fazer uma abordagem através de intervalo de confiança, ou através dos estudos de teste de hipótese, ou mais para frente em outros vídeos veremos também estudos acerca de confiabilidade. As próprias técnicas de amostragem fazem parte do processo de estudos acerca das informações desse problema e entre outras técnicas possíveis de serem aplicadas na análise de um problema como esse. Mas concentremos agora no problema em si. Vamos considerar aí uma máquina que produz 30 esferas de rolamento, na verdade esferas de rolamento, e dela nós extraímos uma amostra de 30 esferas. Dessa amostra a gente percebe o diâmetro médio delas de 152 milímetros, e essa máquina é uma máquina antiga. Vamos considerar um desvio padrão aí de 8 milímetros para as máquinas que constituem ou têm a mesma característica dessa máquina antiga, certo? Aí imagine agora que a gente precisa testar uma nova máquina que faz o mesmo tipo de serviço e dela a gente extrai 25 esferas produzidas, né, uma amostra de tamanho 25, e essa amostra traz aí uma informação de diâmetro médio de 151,21 milímetros. Considere que o desvio padrão populacional é o mesmo não estando no enunciado aí, mas considere aí um desvio padrão também de 8 milímetros, tá bom? E aí a grande dúvida que fica é, será que o diâmetro médio das esferas produzidas entre essas duas máquinas realmente são diferentes entre si? Pelos valores apresentados aí, será que a gente pode afirmar isso daí? Então existem três perguntas, na verdade três situações em cima dessa pergunta-chave. A primeira é realizar uma análise de teste de hipótese, considerando um nível de significância igual a 1%, que é a letra A. A segunda seria fazer o mesmo teste, mas agora olhando para um alfa igual a 0,05, né? Ou seja, o nosso nível de significância sendo 5%, a nossa letra B. E a terceira é tomar uma decisão acerca dessa situação em cima dos cálculos que realizaremos, seja na letra A ou seja na letra B, tá bom? E aí, quando terminarmos de tomar essa decisão, dizer o porquê daquela decisão que tomamos, tá certo? Então, assim como quase todos os outros problemas que envolvem estatística, né, na verdade a metodologia que a gente acaba vendo aqui nos nossos vídeos, é de primeiro destacar as informações que o problema nos dá para que possamos fazer uso na aplicação da técnica em si, certo? Então, antes de qualquer coisa, precisamos olhar no enunciado quais são as informações passadas para esse tipo de situação. Identificar primeiro a técnica específica que deve ser aplicada aqui. Bom, eu tenho aqui duas amostras diferentes, então já estou estudando um cenário de duas amostras. Eu tenho aqui no enunciado da letra A, pedindo para fazer um teste com duas amostras, ótimo. E aí, as informações que são me passadas são de acordo com o diâmetro médio e com o desvio padrão. Aí eu fico me perguntando, será que eu devo testar o diâmetro médio ou o desvio padrão? E aí é onde vem a pergunta-chave, né? A pergunta-chave fala, será que o diâmetro médio das esferas produzidas entre as máquinas diferem uma da outra?
Aí o que ele está interessado em estudar é acerca do diâmetro médio. Então, opa, eu tenho duas amostras, quero fazer um teste entre essas duas amostras e minha medida-alvo é o diâmetro médio, a média entre essas duas máquinas, ok? Então, com isso em mente, a gente pode já estar ciente de que o diâmetro médio é o foco do nosso teste de hipótese. Outra informação importante é o fato de termos aqui os dados do desvio padrão populacional. Então, a gente estará desenvolvendo um teste de hipótese para duas médias com variância populacional conhecida. E aí eu volto a chamar a atenção para vocês, assim como eu já fiz em outros vídeos, de se ter cuidado em identificar bem o que é o desvio padrão e o que era a variância, tá certo? Por quê? Porque matematicamente, a depender da formulação utilizada, você precisará elevar o desvio padrão ao quadrado, ou caso você tenha a variância, você precisará retirar a raiz quadrada dessa variância, tá bom? Então, passado todos esses níveis de análise aí do enunciado em si, vamos começar a transcrever as informações no próximo slide. Então, começando aqui da amostra 1, a amostra 1 a gente vai chamar de N1 o tamanho dessa amostra, que é de 30. A gente vai chamar de x barra 1 o diâmetro médio dessa amostra, que é de 152. A gente vai chamar de sigma 1 o desvio padrão populacional, que é de 8 milímetros, tá certo? Para a amostra 2, que é a que a gente tem de informação. A amostra 2, a gente viu que o tamanho dela é de 25 esferas. O diâmetro médio dessa amostra é de 151,21, deixa eu só conferir, 21 milímetros. E na minha fala, apesar de não estar escrito lá, eu considerei que o desvio padrão populacional também é de 8 milímetros, tá certo? Pronto. Essas são as informações do enunciado. E aí a gente vai para a construção das hipóteses acerca da pergunta principal. A pergunta principal é: será que o diâmetro médio das esferas produzidas entre as máquinas diferem uma da outra? Geralmente essa pergunta ela traz embutida a construção ou o sentimento da hipótese alternativa, tá? Então, baseando-se na pergunta, ele fala: será que o diâmetro médio, isso é para ser um H, tá, gente? Será que o diâmetro médio entre as esferas das duas máquinas são diferentes entre si? Então, como a gente já vem desenvolvendo essa ideia de hipóteses desde dos vídeos com testes de hipóteses para uma amostra, a gente tem a ideia de que existe sempre uma ambiguidade, né? São antônimos, eu poderia dizer assim. São duas hipóteses opostas. Então, quando a gente tem aqui que a hipótese alternativa busca testar a diferença entre os parâmetros, obviamente a hipótese nula, a que se conhece atualmente, afirma o contrário, né? Se a hipótese alternativa traz o sentimento de diferença, a hipótese nula traz o sentimento de igualdade, tá bom? Outra informação que agora está diretamente conectada com o teste, mas está sendo dada no enunciado da letra A, que é o nosso nível de significância pretendido ou designado para ser utilizado nessa questão. Esse caso, a gente tem que o nível de significância é de 1%, o que significa considerar o alfa igual a 0,01. E aí uma outra situação importante para fazer conexão entre o nível de significância e as hipóteses é saber que a hipótese de igualdade versus diferença vai nos trazer uma região de rejeição dividida, né? Eu vou fazer já aqui a construção da região de decisão, na verdade, onde temos aqui um teste que se utilizará da tabela normal e graças às hipóteses construídas, na verdade, graças à hipótese alternativa, eu já parto do conhecimento prévio de que eu tenho um teste bilateral, ou seja, existem duas regiões aqui que eu posso acabar rejeitando a minha hipótese nula em favor da minha hipótese alternativa, certo? Então, como eu tenho duas regiões para fazer isso, o meu alfa tem que ser dividido. Tem que ser alfa sobre 2 para cá e tem que ser alfa sobre 2 para cá.
Qual a importância de notar esse tipo de situação? É porque na própria construção do teste, da estatística do teste, o nosso alfa é dividido, certo? E aí isso influencia diretamente na construção da estatística do teste. Que para esse caso, né, com as informações passadas, é um zcalc. Um zcalc onde você tem aqui, que é dado pela fórmula x barra 1 menos x barra 2, dividido pela raiz quadrada de sigma ao quadrado 1 sobre n1 mais sigma ao quadrado 2 sobre n2, certo? Com essas informações, nós podemos colocar aqui, primeiro o valor de x barra 1, depois o valor de x barra 2, que são as médias amostrais, certo? Dividir pela raiz quadrada de sigma ao quadrado 1, e aqui chega no ponto crucial que eu disse para vocês. Nessa fórmula, nós precisamos pegar o valor do desvio padrão e elevar ao quadrado. Ou seja, nós precisamos do valor da variância. Como o enunciado nos deu o valor do desvio padrão, nós precisamos fazer ele ao quadrado. E aí, faço aqui a divisão pelo tamanho da primeira amostra. Para o segundo caso, também temos o desvio padrão. Logo, precisamos elevar ao quadrado. E faço a divisão pela segunda amostra. Tá certo? E aí a gente precisa fazer primeiro a subtração entre as duas médias, né? Ou seja, eu tenho que pegar 152 menos 151,21, né? E isso vai dar um valor de 0,79. Eu estou fazendo aqui junto com vocês, utilizando minha calculadora, tá bom? Continuando os cálculos aqui, a gente vai ter 64 sobre 30 mais 64 sobre 25. E aí já vou simplificar para vocês aqui a raiz em si, né? Ou seja, fazendo as contas devidas aí. Primeiro 64 sobre 30. Depois, somando esse valor com 64 sobre 25, nós temos um total de 4,69 aproximadamente, tá? Isso vai nos dar a divisão entre 0,79 e a raiz quadrada de 4,69, que é aproximadamente 2,16. No fim das contas, a nossa estatística do teste é dada por 0,36 aproximadamente, tá bom? Então, mais uma vez aqui, a gente fez o primeiro passo, a identificação das informações, baseando-se no que o enunciado nos diz. O segundo passo, a identificação do teste necessário para a aplicação. O terceiro passo, a definição das hipóteses de acordo com a pergunta-chave que se tem no enunciado. E aí, logo em seguida, a identificação do nível de significância que será utilizado. Como um passo extra aqui, a gente já faz um rascunho da identificação de como se dará aqui a região de decisão, né? Ou seja, se ela será bilateral, se terá a região de decisão para ambos os lados ou se será para um lado só. Tudo isso baseado na construção da hipótese alternativa, né? Que seria essa daqui. Ou seja, se ela é diferente, a hipótese é bilateral, tá bom? E aí a gente foi para a parte matemática, que é o cálculo da estatística do teste, utilizando-se as informações do enunciado, da amostra e da população, tá bom? Bom, feito isso, o que nos resta fazer agora é identificar qual é o valor na tabela Z que a gente coloca aqui para ser utilizada como base na montagem da região de decisão. Eu vou colocar isso aqui mais embaixo, nesse desenho. Então, só para ficar um pouquinho maior, não ficou tão maior, mas só para ficar um pouquinho maior, para a gente ter a base. E aí, esse valor de Z que vai construir minha região crítica, lembrando que a tabela Z é simétrica, né? O valor que for definido aqui é o mesmo que o valor for definido aqui. Esse valor de Z é um Z que depende do alfa sobre 2, ou seja, é um Z de 0,005, tá? E aí eu vou deixar para vocês confirmarem na tabela que esse valor é igual a menos 2,57 ou menos 2,58 devido à aproximação do valor, tá bom? Então, com esse valor encontrado na tabela,
você replica o mesmo valor para ambos os lados, já que é simétrica, sendo que em um lado você vai colocar ele negativo, o outro lado você vai colocar ele positivo. E a partir dessa tabela construída com o z encontrado nela, por isso que o nome dele é de ztab, né? Nós podemos localizar aqui o valor da estatística do teste, que a gente também chama de zcalc. A gente vai ver que se a tabela que a gente for utilizar for a T, é chamada de tcalc. Se for aqui, é aqui calc. Se for a F, é fcalc. Tá bom? Então, o que a gente precisa fazer? Pegar esse valor e localizar nessa curva aqui, nesse desenho aqui. Lembrando que aqui o zero é o valor central, então a gente pode dizer que o 0,36 está localizado mais ou menos aqui. E aí a gente pode lembrar que essa, vou até mudar a cor aqui do pincel, tá? Essa região interna é conhecida como região de aceitação, mas na verdade seria mais interessante a gente chamar de região de não rejeição, tá? Seja para um lado ou seja para um outro, certo? E essa região, vou voltar para a canetinha vermelha, pintada realmente é a região de rejeição. Só lembrando, né, que quem a gente está rejeitando ou não sempre é a hipótese nula. Se a gente conclui que rejeita, a gente está rejeitando a hipótese nula, H0. Se a gente conclui que não rejeita, a gente conclui que não está rejeitando a hipótese nula, H0. E pelo valor encontrado aqui da estatística do teste, é um valor que se encontra na região de não rejeição. E a conclusão que nós chegamos através disso é de que, como a estatística do teste, que podemos escrever assim, zcalc, pertence à região de não rejeição, nós não rejeitamos H0 com alfa igual a 0,01. Essa conclusão escrita aqui é a conclusão escrita de maneira estritamente técnica. E aí é sempre importante você ter a complementação da sua conclusão falando com a linguagem conectada ao problema. E aí você entra aqui com algum conectivo de frase, né? Ou seja, podemos afirmar que o diâmetro médio das esferas produzidas é igual em ambas as máquinas. Vou abreviar aqui, tá? As máquinas. Considerando 1% de significância. Então percebam que a primeira parte da nossa conclusão é uma escrita estritamente técnica, certo? Que também tem como alternativa aqui nessa frase você dizer o seguinte também: como o zcalc não pertence à região de rejeição. Tanto faz você escrever de um jeito ou de outro. Mas, retomando, a primeira parte, essa primeira expressão, essa primeira frase, ela é conectada a uma conclusão estritamente técnica, né, baseada nos achados estatísticos, e a partir da segunda expressão, né, nossa segunda frase, nossa segunda sentença, ela é uma sentença que traz a informação conectada com os elementos do problema, sem deixar de levar em consideração as informações do teste em si. De maneira mais específica, sempre evidenciando o nível de significância considerado para aquela conclusão. Tá bom? E aí, para a letra B, eu deixarei para vocês como uma prática, vocês fazerem o mesmo teste, só que levando em consideração 5% de significância. O que isso quer dizer? Quer dizer que na hora da construção da sua curva, o alfa que você vai levar em consideração é o alfa de 0,05. E aí, fazendo a divisão desse alfa entre ambas as regiões, você teria metade para o lado de cá e metade para o lado de lá. Seria como se tivesse aqui 0,025
e 0,025. Na prática, você precisaria ir para a tabela e encontrar um z de 0,025. E a partir desse z, você construir a sua região de decisão aqui, que é o nosso desenho, tá bom? Muito parecido com algo que a gente já fez em intervalos de confiança, quando a gente só variava o nível de confiança utilizado no problema. E aí eu pulo aqui para a letra C, para falar para vocês sobre se fôssemos escolher o diâmetro de menor, as esferas de menor diâmetro médio, qual seria a minha escolha? Se for depender estritamente do teste estatístico, para esse caso, eu diria que tanto faz, pois estatisticamente ambas as máquinas produzem esferas. Isso aqui é um A, tá? De diâmetro médio igual. Seria interessante falar considerando 1% de significância. Quando vocês forem praticar aqui com 5% de significância, se a conclusão for a mesma, você inclui aqui, né? Considerando tanto 1% como 5% de significância. Caso com 5% você tenha uma conclusão diferente, você pode fazer duas conclusões. Você pode dizer, olha, se for considerar 1%, tanto faz. Mas se for considerar 5%, então de fato eu tenho aí uma diferença entre os diâmetros, tá bom? Caso realmente você conclua algo desse tipo. Então, nós encerramos aqui o primeiro exercício resolvido e passaremos agora para a solução de um exercício envolvendo testes de hipóteses para proporção. Vamos lá? Agora vamos analisar um exemplo olhando para a questão das proporções, né? É um exemplo parecido com em outros vídeos a gente já fez, sendo que aqui a gente vai focar no teste de hipóteses. Vamos dizer que estamos analisando dois lotes diferentes, né? Um com 200 esferas produzidas em uma máquina, onde 8 delas está fora das conformidades, e um outro lote com 300 esferas produzidas na máquina nova, e aí 6 dessas esferas estão fora da conformidade. E aí a pergunta que se faz é, será que a gente pode considerar o segundo lote com uma proporção menor de peças fora da conformidade, se comparado com o primeiro, obviamente? E aí nas letras A e B precisamos fazer esse teste com níveis de significância diferentes, e a letra C é mais uma pergunta conectada com o tipo de escolha que você tomaria, se baseando aí nas análises que você fará para esse exemplo através do teste de hipóteses, tá bom? Mais uma vez, vamos identificar sobre o que se trata esse teste. Esse é um teste que identificar o parâmetro de estudo é um dos mais fáceis, porque ele fala claramente no enunciado que está na pergunta em si, que ele está interessado em proporção. Então aí você já tira que é um teste para proporção. Como você está fazendo uma comparação entre dois lotes diferentes, entre dois tamanhos de amostras diferentes, então aí você pode também já associar o teste para a proporção envolvendo duas amostras, certo? E aí os níveis de confiança, os níveis de significância também determinados nas letras A e B. O que fica faltando é o ponto inicial de mais importância, que é a identificação de como se deve escrever as hipóteses envolvidas no problema. Vamos primeiro aqui na letra A revelar aqui as informações utilizadas, né? Relevar foi ótimo, né, pessoal? Então, baseado no tamanho da primeira amostra e a quantidade de peças de esferas fora da conformidade, a gente pode dizer que a primeira proporção é igual a 8 sobre 200, que isso aqui vai dar para a gente, fazendo rapidamente uma conta aqui, né, a divisão entre esses dois números,
uma proporção de 0,04. Já para o segundo caso, a proporção amostral envolvida no processo, esse aqui é para ser um 1, né? Para não ficar parecendo que eu estou fazendo 2 em dois lugares aqui. Mas seria 6 de 300, que seria igual a 0,02. Né? Uma outra informação é acerca do alfa utilizado para a letra A, que é o alfa de 0,01. Certo? Então vamos voltar para o enunciado e entender a pergunta chave do problema. Ele quer saber se podemos considerar o segundo lote com uma proporção menor de peças fora da conformidade, se comparado com o primeiro lote. Então, a hipótese alternativa, ela nos pergunta se a proporção de peças com menor, a quantidade de peças com menor proporção fora da conformidade seja da segunda amostra comparada com a primeira. Deixa eu até apagar esse chapéu, né, pessoal? Que as hipóteses, elas sempre são construídas acerca do parâmetro populacional. Isso nos faz concluir automaticamente, né? Lembre-se sempre disso, que a minha hipótese alternativa afirma, na verdade, que essa proporção tende a ser maior na máquina 2. É como se, de maneira bem intuitiva, pensássemos assim. A máquina antiga, por estar mais tempo regulada ou por ter um processo já controlado há um tempo maior, historicamente demonstra uma quantidade de peças fora da conformidade menor se comparada com a máquina 2. Mas essa amostra ela levantou esse questionamento. Será que realmente a máquina 2 agora está com uma proporção de peças defeituosas menor do que a máquina 1? Pronto. Feito essa importante identificação das hipóteses envolvidas no processo, nós precisamos agora estar atentos à construção da região de decisão. Não é geralmente um passo construído agora, mas eu gosto sempre de puxar aqui a atenção para esse passo, pelo fato de que é interessantíssimo, é crucial vocês já fazerem a conexão do desenho da curva de decisão, né, da região de decisão, conectada com as hipóteses construídas. Mais uma vez, vale lembrar, né, que essa construção ela é conectada com a hipótese alternativa, e como temos aqui uma alternativa só para o lado menor, ou seja, é unilateral à esquerda. Logo, essa frase também deve ser considerada para a construção da hipótese em si. Ela nos diz que a região de rejeição ela será à esquerda, em um lado só. Certo? E qual é o alfa envolvido no processo? Como nós não temos a divisão da região em dois lados, o alfa aqui ele realmente é o alfa de 0,01. É o alfa cheio, por assim dizer. Tá ok? E aí a gente aqui vai fazer agora a construção da estatística do teste, né? Vale lembrar que isso daqui é dado por P1 chapéu. Ah, outro detalhe, que até eu mesmo agora me equivoquei. Lembre-se que a construção dessa estatística do teste, necessariamente ela precisa seguir a ordem que você está construindo aqui nas hipóteses, tá bom? Se eu coloco agora aqui na construção primeiro o P2 e depois o P1, então a subtração que eu vou indicar aqui, ela deve ser necessariamente P2 menos P1, tá bom? Porque senão, matematicamente, eu vou estar fazendo uma construção contrária e a conclusão vai ser tomada de maneira errada, certo? Então essa é a construção correta. E aí a gente vai fazer a construção da parte de baixo da nossa formulação. A despeito da fórmula que eu passei para vocês no vídeo anterior, né, sobre a parte teórica dos testes para proporção, aqui vocês podem utilizar diretamente a raiz quadrada dessa forma aqui, ó. Você fazer P2 chapéu vezes 1 menos P2 chapéu dividido por N2 mais P1 chapéu vezes 1 menos P1 chapéu dividido por N1. Certo? Para a gente não ter que precisar calcular um P chapéu específico para depois aplicar na fórmula. Bom, com isso em mente, né, e fazendo as devidas substituições, nós temos aqui 0,02 menos 0,04 dividido por raiz quadrada de
0,02 vezes 0,98 dividido por 200, não, 300, mais 0,04 vezes 0,96 dividido por 200. Então aqui eu vou pedir a licença, né, a vocês para poder fazer já o cálculo direto de tudo isso que está dentro da raiz, para depois a gente só precisar fazer direto a raiz quadrada, ou seja, eu vou fazer 0,02 vezes 0,98, já vou dividir por 300, vou guardar esse valor em um lugarzinho, isso vai dar 0,00065. A mesma coisa para o outro lado, vou ficar 0,04 vezes 0,96 e dividir por 200. Isso vai dar 0,000198. Somando os dois, vai dar 0,000263. Então eu já posso colocar para vocês aqui direto que eu vou precisar tirar a raiz quadrada de 0,000263. E aí a gente vai ter que a raiz quadrada de 0,000263 é igual a 0,016 aproximadamente. Fazendo a divisão de menos 0,02 por 0,016, isso dá menos 1,25 aproximadamente, tá bom? Então, com o valor da estatística aqui definida, e sabendo que eu preciso olhar lá na nossa tabela Z, um Z associado com um alfa, nesse caso de 0,01, vocês vão consultar lá na tabela e verão que esse valor é igual a 1, vamos dar uma olhadinha aqui, vou dar uma afilada para poder lembrar, certo? 1,64, certo? Então, com esse valor aqui, na verdade é negativo, né? Eu posso vir para a curva de decisão, sabendo que ela é só para a esquerda, sabendo que esse valor de menos 1, opa, perdão, vou voltar aqui, menos 1, ficou bem no limite aqui, né, pessoal? Tentando aqui ganhar aqui, mas consegui mais ou menos. Menos 1,64. Aqui é a divisão da tabela, né? O zero está aqui. E o valor encontrado é de menos 1,25, o valor da estatística do teste. Ele ficaria ainda aqui, ó, à direita da região de rejeição. O menos 1,25 ficaria aproximadamente aqui. Que mais uma vez ele se encontra dentro da região de aceitação ou região de não rejeição, certo? E aí a conclusão que a gente tira para esse caso é que nós não devemos rejeitar a hipótese nula. Olha, como Zcalc. Agora eu vou escrever diferente, né? Já que no outro exemplo eu não escrevi assim. Como Zcalc não pertence à região de rejeição, nós não rejeitamos H0 com alfa igual a 0,01. Ou seja, não há evidências suficientes para afirmarmos que a proporção de peças, esferas nesse caso, né, fora da conformidade é menor na máquina nova. Nós não temos evidências para afirmar isso. Considerando 1% de significância. Opa, 1% de significância.
Então percebam que mesmo eu tendo aí uma proporção numericamente menor para a máquina 2, né, aqui evidenciado, isso não foi o suficiente para que a gente possa afirmar que ela tenha uma proporção menor de peças fora de conformidade se comparado com a máquina antiga. Isso considerando 1% aí de significância, tá certo? Então, com esse tipo de conclusão, a gente finaliza aí o exemplo 2, né, para a letra A. Pularei mais uma vez a letra B, e aí a gente já vai para a letra C e perguntaríamos qual das máquinas você escolheria em relação ao critério de menor proporção de peças fora da conformidade. Nesse caso, né, eu escolheria a máquina antiga, tendo em vista que o teste de hipótese aplicado não conseguiu demonstrar que a máquina nova era melhor, considerando 1% de significância. Caso com 5% a conclusão seja a mesma, você só faz acrescentar, né? Tanto 1% como 5%. Ou, se a conclusão for contrária, você complementa. No entanto, com 5%, a conclusão foi outra. Tá ok? E aí a gente pode começar agora a trabalhar com um teste de hipóteses para duas variâncias. Vamos lá? Então, ao olhar aqui o enunciado do exercício 3, né, ele pede para prestarmos a atenção à informação de 20 esferas de rolamentos produzidas pela máquina antiga, onde se percebeu um desvio padrão de 13 milímetros acerca do diâmetro. E para a amostra das esferas da nova máquina, com 16 unidades, a gente percebeu um desvio padrão de 10 milímetros. A pergunta-chave é a seguinte: será que a gente pode afirmar que a variabilidade do processo é diferente entre essas duas máquinas? Será que realmente esse desvio padrão diferente, que vai culminar aí numa variância diferente, de fato é diferente do ponto de vista estatístico? Então a gente vai fazer isso mais uma vez considerando 1% de significância, 5, e qual decisão tomaríamos, tá certo? Olhando aqui para a letra A, vamos primeiro aqui já coletar as informações, né, da amostra 1, da máquina 1, que a gente está considerando a nossa máquina antiga. Nós temos aí um total de 20 peças. E desvio padrão amostral, está em letras garrafais, justamente para chamar a atenção de vocês que agora não vou anotar o sigma, tá? Mas sim o S envolvido no processo. Já para o caso da amostra da máquina nova, nós temos aqui um total de 16 peças e um desvio padrão amostral de 10 milímetros, tá bom? Com essas informações, eu nem coloquei o nome das medidas, mas agora que eu escrevi, né, vou colocar para os dois aqui. Com essas informações e levando em consideração para a letra A um alfa de 0,01, como ficaria a construção das hipóteses? A pergunta-chave quer saber se a gente pode afirmar que a variabilidade do processo é diferente ou não. Então, por ela, a gente constrói a hipótese alternativa. Queremos saber se a variabilidade é variância aqui nesse caso, é diferente entre as duas máquinas. O que nos leva a querer fazer esse tipo de teste aqui. Perceba que no automático eu já faço a construção aqui das hipóteses ao saber que a pergunta-chave para a alternativa é diferente, já me leva a criar a hipótese nula
como igualdade. E aí a gente chega na questão da tabela F, né, como eu já falei em vídeo anterior, que ela não é uma tabela simétrica, ela tem aqui uma quebra de valores, né? E além disso, ela traz valores apenas positivos. Precisamos consultar essa tabela para construir a região crítica, a região de rejeição, que para esse caso, baseando-se aqui na hipótese alternativa, ela será uma região bilateral, porque você tem que a hipótese alternativa, ela é uma região, uma hipótese de diferença, certo? E aí já vou colocando os nomezinhos aqui, né, como a gente já viu no vídeo anterior, que para cá eu tenho o F da esquerda e para cá eu tenho o F da direita. O F calculado, ele é uma das estatísticas mais fáceis de se calcular, onde geralmente você coloca aqui, geralmente não, né, que você coloca a variância amostral da primeira amostra em cima e a da segunda embaixo. Existem autores que consideram que sempre seria interessante você colocar a variância de maior valor numérico em cima, né? Então, nesse caso aqui, a gente já está seguindo mais ou menos essa questão de termos a maior variância em cima. E eu chamo a atenção pelo fato de que o enunciado, ele me deu aqui o desvio padrão. E a estatística do teste, ele considera a variância amostral. Ou seja, em outras palavras, o enunciado ele me dá o S, tanto S1 como S2, e na hora de se calcular a estatística eu preciso do S ao quadrado. O S ao quadrado 1 e o S ao quadrado 2. Matematicamente seria você pegar os valores que você anotou no enunciado e elevar ao quadrado cada um deles. Aqui você teria para a primeira situação 169, né, 13 ao quadrado, e embaixo você teria o valor de 100, que aqui é fácil de ver que seria 1,69. Só para vocês verem realmente como é simples a construção do teste para o caso para o teste de variâncias, né? Realmente a dificuldade fica acerca da construção da hipótese da região de rejeição, de decisão. Porque para encontrarmos os valores da tabela F, a gente precisa fazer uma relação. Primeiro precisamos encontrar o valor da direita da F na tabela, e depois a gente acha o valor da esquerda, que o valor da esquerda seria igual ao valor da direita, 1 sobre o valor da direita, certo? Então como é que ficaria a encontrar esse valor da direita? Esse valor da direita depende de um V1 e de um V2, onde V1 é igual ao número de amostras da primeira amostra menos 1, e o V2 é o N2 menos 1. Para esse caso aqui, a gente tem que para V1 eu tenho 19 e para V2 eu tenho 15, certo? No segundo caso, a gente encontra esse da direita, mas com uma pequena diferença, tá? Ele é um F de V2 V1, tá bom? Tem essa pequena diferença, então eu vou até chamar de F' aqui, só para vocês não se confundirem. Então vamos lá na tabela encontrar esse valor? Então eu estou aqui com a tabela F aberta, né, já lá na nossa sala de aula. E aqui vocês podem ver que ela tem várias páginas, 5, onde o que difere uma página da outra é o nível de significância. Ele está exatamente no título da tabela aqui, ó. Esse é o nível de significância associado. Para o nosso caso, que o alfa é igual a 1, 0,01, então o nível de significância que a gente vai utilizar é o de 1%, certo? Então, mais uma vez lembrando, o nosso V1, que é o tamanho da amostra 1 menos 1, deu 19. Aí você fala, professor, mas aqui eu não tenho 19. Então você usa o mais próximo, que nesse caso é o 20, e faz o cruzamento dessa coluna do 20 com o tamanho da amostra 2 menos 1, que é o meu V2 aqui, ó, que deu 15. Então, fazendo esse cruzamento da coluna 20 com a linha 15, eu tenho um valor de 3,372, certo? Aí agora a gente vai voltar lá no nosso slide e vai fazer o uso desse valor para o primeiro caso. Para o segundo caso, a gente vai ver que tem uma pequena diferença, mas já já a gente volta na tabela e vê essa diferença.
Bom, como eu tinha falado, né, o valor encontrado lá na tabela seria de 3,372, certo? Então, muito cuidado para quando você não for aqui direto fazer 1 dividido por 3,372. Porque justamente como eu havia falado, você precisa inverter aqui, ó. Primeiro vem o V2, depois é que vem o V1. Ou seja, lá na tabela, primeiro você vai olhar o 15 na coluna e na linha que você vai olhar o 19. Tem uma inversão, tá vendo? Então vamos lá na tabela. Pronto, o que, que eu vou olhar aqui na tabela agora? Eu vou olhar a coluna com o 15 e vou olhar a linha com o 19. Aqui fica mais fácil porque aqui ainda tem um pouco mais de detalhamento, né? Então, fazendo o casamento da linha 19 com a coluna 15, você tem que o valor é 3,153, certo? E é esse valor que você vai utilizar na construção do F da esquerda. Como eu tinha falado, né, o valor aqui do F encontrado para esse caso é 3,153. E aí a gente vai ter um valor igual a essa divisão, né? Vou fazer aqui com vocês, estou pegando minha calculadora, que é igual a 1 dividido por 3,153. Isso dá aproximadamente 0,317. Para ficar com o mesmo número de casas decimais do primeiro F, tá? Então aí a gente tem que o valor da esquerda é 0,317 e o valor da direita é 3,372, certo? Se formos localizar aqui nessa curva o valor da estatística calculada, F, ele estaria mais ou menos aqui. Eu diria que mais ou menos no meio do caminho entre os dois. 1,69. Esse é o valor da estatística calculada. Ou seja, nós temos aqui que dentro da região de não rejeição é que encontramos a nossa estatística do teste, o que nos leva à seguinte conclusão. Nós temos aqui que, como Fcalc não pertence à região de rejeição, nós não rejeitamos H0 com alfa igual a 0,01. Ou seja, podemos afirmar que a variabilidade no processo é igual em ambas as máquinas. Quase que não sai, né, pessoal? Várias vezes em ambas. Considerando o quê? Considerando 1% de significância. E aí fica como teste para vocês realizar o mesmo processo com 5% de significância. E a conclusão para esse caso, tanto faz, né? Já que não existe diferença da variabilidade, se eu fosse olhar para o tipo de esfera que eu vou escolher, baseando na variabilidade, tanto faz, pois estatisticamente percebemos que a variabilidade envolvida no processo é a mesma em ambas as máquinas. Considerando 1% de significância, ok? Então aqui a gente tem mais uma situação de teste, agora focado nas variabilidades de processo, ou seja, utilizando informações de desvio padrão e variância, e utilizando de uma outra tabela diferente das que a gente já viu, né?
Ou seja, a gente já olhou a tabela Z, a tabela T, a tabela aqui quadrado para a semana 10 lá dos nossos exercícios, e agora a tabela F para os testes de variância em 2 amostras, tá bom? Com isso aqui a gente vai encerrando os nossos exercícios para testes de hipótese de 2 amostras. Eu agradeço muito aí a presença de vocês virtual acompanhando esse vídeo e espero poder encontrar com vocês em breve em um próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!